O sol implacável castiga o deserto de Gedrócia. Homens caem na areia, consumidos pela sede extrema sob o calor de 45 graus. À frente da marcha, caminha um líder que recusa privilégios. Como um homem, em pouco mais de uma década de campanha, conquistou todo o mundo conhecido e se tornou um deus para uns e um monstro para outros? Esta não é uma simples lista de datas, mas a jornada de uma ambição sem limites que redesenhou o mapa da antiguidade. Para entender o conquistador, nós precisamos deixar o deserto de lado. Precisamos voltar ao jovem que, no retiro de Miesa, começou a moldar a mente para domar o indomável. Alexandre cresceu sob duas forças intensas. Seu pai, o rei Filipe II, criou um exército profissional baseado na falange, com a sarissa, uma lança de até 5,5 metros. Sua mãe, Olímpia, alimentava o misticismo do filho, afirmando que ele descendia do herói Aquiles. A educação do príncipe foi confiada a Aristóteles, no isolado Templo das Ninfas, em Miesa. Junto a jovens nobres como Ptolomeu e Hefestion, ele estudou ciências, retórica e medicina. Aristóteles ensinava uma visão etnocêntrica rígida. Os gregos deveriam ser liderados, mas os bárbaros governados com despotismo. Alexandre, contudo, adotou a Ilíada como um manual pessoal de conduta heróica. A coragem do jovem revelou-se ao domar Bucéfalo, um cavalo selvagem que temia a própria sombra. Virando o animal em direção ao sol para eliminar o reflexo escuro, ele o dominou. Filipe declarou que a Macedônia era pequena demais para a grandeza do filho. A estabilidade ruiu de forma abrupta em outubro de 336 a.C. Durante um casamento real em Egas, Filipe II foi assassinado por Pausânias de Orestes, um guarda pessoal. O crime foi motivado por humilhações sexuais e abusos que o rei se recusara a punir. Cavalos de fuga nos portões e o silenciamento imediato do assassino levantaram suspeitas de que Olímpia e Alexandre fossem os mentores intelectuais do plano. Aos 20 anos, o príncipe assumiu o trono. Executou rivais, arrasou a cidade rebelde de Tebas e tomou o controle absoluto do exército. Na primavera de 334 a.C., Alexandre cruzou o Helesponto. Ele invadiu o Império Persa liderando uma força multinacional, com a infantaria pesada dos Pesetairoi, hipaspistas de elite e a cavalaria de companheiros. Diante dele estava o rei Dário III. O primeiro grande simbolismo ocorreu na cidade de Górdio, diante de um nó de cordas complexo cujo desatador governaria a Ásia. A tradição popular diz que Alexandre cortou o nó de forma impetuosa com a espada. Porém, relatos técnicos de Aristóbulo apontam que ele removeu a cavilha central de madeira do timão da carruagem, desfazendo o mecanismo. Alexandre recusava-se a aceitar limites tradicionais. Estrategicamente, marchou pela costa mediterrânea para isolar a frota persa de suas bases terrestres. Realizou o longo cerco de Tiro e Gaza.
Ao entrar no Egito, foi coroado faraó em Mênfis e declarado filho de Amon-Ra, no oásis de Siwa. Só então buscou o choque definitivo em 1º de outubro de 331 a.C., na planície de Gaugamela. Dário tinha um exército muito superior e pigas com foices nas rodas. Alexandre organizou seu exército em uma caixa oca em linha dupla contra o flanqueamento. Marchando de forma oblíqua, ele atraiu as forças inimigas. E quando uma brecha abriu-se no centro persa, liderou a cavalaria disposta em cunha diretamente contra Dário. O rei persa fugiu e o império desmoronou. A queda de Dário transformou Alexandre no rei da Ásia. Mas a conquista dos palácios persas não acalmou seu espírito. A ambição transformou-se em obsessão e empurrou seus homens em direção ao desconhecido. Em 326 a.C., Alexandre alcançou o rio Hidáspes, na Índia. O rei Poros defendia a outra margem com uma força que incluía até 200 elefantes de guerra. Sob uma tempestade monsônica noturna, Alexandre realizou uma travessia secreta quilômetros acima do rio. No confronto brutal, a infantaria macedônica usou machados e espadas curvas copes para decepar as trombas e cortar os tendões das pernas dos elefantes, enquanto arqueiros eliminavam os condutores. Os animais, em pânico, recuaram sobre as próprias fileiras indianas. A vitória foi sangrenta. Ao chegarem ao rio Ífase, exaustos por marchas sob chuvas torrenciais e temendo novos exércitos, os soldados rebelaram-se, recusaram-se a avançar. Pela primeira vez, Alexandre foi forçado a parar por seus próprios homens. O retorno pelo deserto de Gedrócia atendeu a uma necessidade logística: apoiar a frota do almirante Nearchos e cavar poços de água doce na costa. Mas as condições eram trágicas. Dias de 45 graus, noites congelantes e plantas venenosas que cegavam os cavalos dizimaram as tropas. O pior ocorreu à meia-noite, quando uma inundação repentina desceu pelas montanhas, afogando mulheres, mercadores e arrastando os suprimentos. Milhares morreram na areia. Alexandre retornou à Babilônia, com a saúde debilitada por ferimentos de batalha e excessos de álcool. Em junho de 323 a.C., após um banquete com Medius de Larissa, desabou com febre alta e dores abdominais violentas. Morreu aos 32 anos. Enquanto contemporâneos suspeitavam de veneno, a medicina forense moderna sugere pancreatite necrossante aguda ou o vírus do Nilo Ocidental, associado a relatos de corvos que caíam mortos na cidade. Outra tese aponta a síndrome de Guillain-Barré. A paralisia progressiva fez Alexandre parecer morto quando estava em coma profundo, explicando por que seu corpo não se decompôs nos primeiros dias. No leito de morte, Perdicas perguntou a quem ficaria o império. A versão oficial diz que ele murmurou «Toi kratistoi» para o mais forte. Mas teses filológicas indicam que, pela dicção prejudicada do rei agonizante, a pronúncia era quase idêntica a «toi krateroi», para Crátero, seu comandante mais graduado, que estava ausente na Cilícia com 10.000 veteranos. Para os generais presentes na Babilônia, validar o nome de Crátero significaria perder o poder,
Ao chancelarem a versão ambígua ao mais forte, iniciaram décadas de guerras sangrentas entre si. O império fragmentou-se. Mas o legado duradouro foi cultural. O helenismo fundiu o pensamento grego com as tradições persas, egípcias e indianas. A língua koiné tornou-se o idioma da ciência e do comércio, transformando o DNA cultural de continentes. Alexandre passou pela história como um furacão. Ele fundou cidades e derrubou dinastias. Mas a grandeza cobrou um preço alto. O jovem rei que domou Bucéfalo terminou seus dias isolado e consumido pela paranoia. Ele conquistou o mundo exterior, mas perdeu o controle sobre si mesmo. Grandes impérios podem surgir rapidamente, mas sem uma base sólida. Desmoronam com a mesma velocidade. Com a passagem dele, as estruturas do mundo real foram verdadeiramente reimaginadas. Comente a palavra império para eu saber que você chegou até aqui. Deixe seu like, se inscreva e apoie o canal virando membro. Um abraço e até o próximo vídeo.